Então, essa história da criação da mulher, né, é uma história muito bonita. Porque, veja, Adão, a Bíblia diz que ele era um homem sozinho. Sozinho. A Bíblia não fala quantos anos Adão viveu sozinho. Se foi após Deus ter formado ele da terra. A Bíblia não diz quantos anos ele viveu sozinho, se 5, 10, 20. Não se sabe. A Bíblia não dá essas informações de quantos anos o homem Adão viveu na terra só. Sozinho, que segundo o dicionário, a palavra só significa desamparado, abandonado. Abandonado. Deus criou Adão e deixou ele lá no jardim do Éden para cuidar daquele jardim bonito, daquelas árvores frutíferas, daqueles bandos de animais, né? Ele era um lavrador, ele tinha que cuidar daqueles jardins, daquelas árvores e dar glória a Deus. Deus tinha feito o planeta, Deus tinha feito este mundo todo, e Deus fez os homens para quê? Para cuidar do planeta, para cuidar das árvores, né? Para cuidar dos rios, amém? Para zelar e para dar glória a Deus, para plantar, para criar, enfim, para multiplicar. Então, a Bíblia diz, eu gosto muito dessa palavra de Gênesis, né? Eu gosto muito dessa palavra porque fala da criação dos céus e da terra e de tudo que nele se contém. Tudo, Deus é que dá força ao homem e à mulher para trabalhar nesta terra, para cultivar, para plantar, para, enfim, Deus é que dá sabedoria. Amém. Para nós prosperarmos nesta terra. É Deus que nos dá saúde, Deus que nos dá espírito, Deus é que nos dá força, coragem, ânimo, nos capacita. Amém? É Deus. A Bíblia diz que Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Amém? Então eu gosto muito do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Ele é o primeiro livro de Moisés, porque Moisés escreveu 5 livros. Esse Gênesis aqui é o primeiro, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, a Bíblia fala que ela era sem forma e ela era vazia. A terra vivia só, a terra não tinha ninguém, diz a Bíblia. Pelo menos que a Bíblia fala que a terra ela era sem forma e a terra ela era vazia, ela não tinha nem lua ainda, ela não tinha o sol, ela ainda não tinha as estrelas, a terra não tinha ainda a chuva, a terra não tinha nada, ela era sem forma, ela não tinha, ela era vazia. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia fala. É o que o profeta Moisés, o homem segundo o coração de Deus, um homem que andou com Deus, um homem que íntimo amigo de Deus, escreve para nós, e eu creio. E a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde que estava o Espírito de Deus? Aonde que estava se movendo o Espírito de Deus? Veja que o Espírito de Deus estava onde? Estava na terra. A terra estava vazia, as terras estavam sem forma, só estava aqui quem? O Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Amém? Então disse Deus, aí nós observamos que Deus vai falando, e à medida que ele vai falando, as coisas vão acontecendo. As coisas vão se formando, foi só pela palavra que sai da boca dele. E disse Deus, haja luz, e houve a luz. Só a ordem da boca de Deus. Viu Deus que era boa a luz, e deu separação entre a luz e as trevas. Deus separou a luz e as trevas. Quem fez essa separação? Deus. Ele separou a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E os ajuntamentos das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi tarde amanhã, o dia terceiro, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Diz a palavra de Deus, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde amanhã, o dia quarto, e disse Deus, produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias. Quem criou as grandes baleias foi Deus. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram de asas conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo, frutificai. Veja, Deus o abençoou a sua criação, tudo que ele fez, e quando Deus abençoa, Deus diz, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as árvores se multipliquem na terra. Quando Deus nos abençoa, nós multiplicamos na terra. Amém? Mas quando Deus abençoa uma pessoa, quando Deus abençoa a terra, ela multiplica. Quando, porém, Deus resolve amaldiçoar a terra, ela morre. Ela morre, ela seca. Amém? E Deus abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. Amém? Glória a Jesus.